Muito boa noite, todo mundo ligadinho no Bastidores Serra Gaúcha. Estamos no ar para vocês, muito feliz com um episódio muito bacana. Hoje recebendo o empresário Daniel Bertolucci. Daniel tá aí para falar um pouquinho, né, Daniel, sobre sua vida, sobre seus projetos, ligação e sua paixão pela cultura e, claro, sobre o querido Olivas de Gramado, né? Seja muito bem-vindo, meu querido, uma boa noite, muito obrigado pela tua participação aí, pela tua disponibilidade. Vamos que vamos para esse episódio, né? Boa noite, é uma honra estar aqui no Bastidores, aqui nessa rádio aqui que faz tempo que já frequento, é uma de grande importância e grande valia aqui para informar a nossa comunidade, a nossa sociedade, né, de tudo que acontece. E que bacana abrir espaço aí para o pessoal que trabalha nos bastidores e que faz acontecer e que dá o seu sangue para uma comunidade melhor. Justamente, esse é o propósito, né? A gente inicia esse Bastidores com Daniel Bertolucci, justamente começando por esse polo chamado cultura. A gente vai falar um pouco sobre essa tua paixão com a cultura, mas antes da gente aprofundar isso, eu quero saber como é que começou esse sentimento assim, na tua vida. O que te chamou a atenção por arte, por engajamento, por pessoas? A gente inicia por aí. Sim, isso aí na verdade a gente tinha 14, 15 anos, né, década de 90 aqui em Gramado, não tinha muita coisa para fazer e era a época das reuniões dançantes, né, deve ter participado de algumas, então não tinha aquela estrutura de som, de luz, então era nós mesmos que botava o som nessas festas. Uhum. Então a gente tinha os nossos equipamentos ali, um grupo de guris ali, amigos, né, que iam lá e levavam as fitas cassete ainda na época. E toda a mixagem era muito louca, porque né, tu botava aqui para tocar música e quando acabava tu tinha que apertar a outra fita para acontecer. A iluminação era com campainha essas normal, com lata de bola de tênis, com celofane na frente. Então nós tínhamos uma empresa que massa. Juvenil de botar som em festa. E ali eu comecei a perceber. E depois, um pouco mais na adolescência, vivia no meio de músicos muito bons, né? Guitarristas. Aqui a Serra Gaúcha sempre foi um celeiro de grandes artistas. Tanto na música como no teatro, em outras áreas, mas principalmente na música. Sempre teve bons músicos aqui. E eu nunca vou ser um músico nem esses caras, mas eu percebi que assim, tem um monte de músico, mas não tem quem produza. Não tem o cara que vai lá e organiza, divulga a festa, monta o palco, contrata o som, contrata a luz, monta o bar, né? Não tinha esse ator dentro desse contexto cultural, que era o cara que promovia as coisas, o agitador, o promotor, o produtor. Tinha uma penca de artista e não tinha quem fizesse a coisa acontecer. Então ali eu comecei a ver que tinha um papel ali dentro da comunidade, dentro do cenário cultural que eu poderia atender e favorecer o coletivo de uma certa forma, né? Uhum. E a partir daí, então, eu tive a sorte de entrar numa produtora que fazia o Gramado Cinevídeo, que era um evento paralelo ao Festival de Cinema, que infelizmente não acontece mais, mas que aconteceu durante 19 anos, e que era um projeto extremamente cultural, assim, aquilo que o festival fez para Gramado, de divulgar, de promover o destino Gramado, né, de gerar um movimento turístico, de trazer os grandes filmes, né, nacionais aqui para serem premiados aqui na Serra, mas junto e concomitante a ele tinha o Gramado Cinevídeo. O Gramado Cinevídeo era a base disso tudo, a base cultural, então onde tinha as oficinas, os workshops, tinha ali um mercado do audiovisual com a produtora de cinema, com a outra que vendia equipamento, outro estande da televisão universitária, o outro as produtoras independentes, onde rolava um intercâmbio, uma troca de informações, né? E também de aprendizado, né? E aí chegou um momento que me dei conta do seguinte, cara, nós temos, sei lá, era 30 anos de festival de cinema e não tem um gramadense que produza cinema aqui nessa cidade. Isso aí é que nem a gente promover a Copa do Mundo por ano na nossa cidade e não ter ninguém que jogue futebol. É verdade. Então, assim, dentro desse insight, eu criei as oficinas comunitárias de vídeo. Que era a ideia, daí trouxemos 2 diretores foda, assim, que um é o André de Mauro, que é neto do Humberto Mauro, que é um dos grandes cineastas do Brasil, e o outro era o Federico Bardini, que era o diretor, era um professor da Escola Cinema de Cuba. Então, assim, 2 grandes nomes, selecionamos dentro das escolas de Gramado e Canela, assim, quem tinha interesse em produzir, e dividimos duas turmas, uma para fazer documentário e outra ficção. E aí, depois, a partir disso, começou uma produção dentro das escolas,
E culminou no Festival do Vídeo Escolar, porque a partir de uma iniciativa, para te ver como uma semente plantada pode gerar muitos frutos. Uma porta, né? sempre abre outra. Então, assim, a gente fez as oficinas criou uma demanda, uma produção de audiovisual dentro das escolas, e para escoar essa produção a gente então criou o Festival do Vídeo Escolar para premiar essas produções. E depois, assim, como foi o caso lá da Neuza Maria Pacheco e aqui da Escola Ninho, aconteceram festivais internos dentro das escolas a partir desse projeto, né? E também, outro grande mérito desse projeto foi ter criado e forjado o primeiro cineasta de Gramado, que foi o Maciel Brum, né? Então esse cara saiu lá da oficina comunitária e foi o cara que, a partir dali, foi o primeiro a produzir, a fazer realizações audiovisuais na cidade. Então, assim, um projeto simples, de certa forma, assim, dentro do contexto geral do evento, era um projeto barato, de execução barata, e isso a gente replicou nos outros projetos que se originaram a partir dessa célula-mãe que era o Gramado Cinevídeo, né? Então, a gente viu que tinha uma produção muito bacana na periferia, mas não tinha muito enquadramento na produção independente, porque a qualidade técnica daquela periferia nunca ia ser equiparada a uma produção independente convencional. Então, não ia ser justo a gente colocar uma competição né, dentro do Festival do Vídeo Independente. Então, assim, vamos criar então um projeto que abarque tanto essa produção de periferia, que tinha várias ONGs e ainda tem, que trabalham com a questão, assim, que a cultura como forma de transformação social. E é isso que eu sempre acreditei nos meus projetos, sempre tiveram essa pegada, sabe? De que forma que a cultura e a arte podem transformar a vida de uma comunidade, principalmente as periféricas, né? Então tem várias ONGs no Brasil inteiro, a CUFA, a Central Única das Favelas, o Observatório de Favelas, a Nós do Morro, enfim, várias entidades que trabalham especificamente com o cinema dentro dessas periferias, né, que as crianças e jovens estão em vulnerabilidade social, estão né, na boca do tráfico ali, enfim, da violência policial, de tudo que tem de ruim, né, da falta de educação, de cultura, de acesso às coisas. E a arte é uma forma de trazer esse jovem, né, para a sociedade, para também ser uma forma de ele escoar e expressar tudo aquilo que ele está sentindo quando ele abre a janelinha do barraco dele e enxerga o esgoto correndo na frente, né, o policial surrando o outro, o traficante dominando todo aquele contexto, a milícia ali cobrando imposto do vizinho. Então, assim, esse trabalho precisava ser reconhecido dentro do grande audiovisual, desse audiovisual brasileiro que bombou no exterior, né, desde lá né, de vários filmes que chegaram ao Oscar, concorreram ao Oscar, mas tem também esse cinema de base que merecia ser também enaltecido e ter o holofote também focado para isso. Então, a gente convidou essas entidades para trazerem filmes, fizemos uma curadoria e começamos esse festival de cinema da favela. E junto com o Festival de Cinema da Favela, a gente fazia uma mostra do cinema negro, porque a gente também discutia essa questão, assim, se a gente for olhar o protagonismo do negro, dificilmente ele tem um papel de protagonista. Nas novelas, nos filmes, ele é sempre o bandido, a empregada doméstica, o motorista, né? Ele é sempre ele está numa categoria inferior ao branco. E não tem a mesma oportunidade que o branco. Então, assim, além disso, a gente discutia, trouxe Lázaro Ramos, Osmo Bubu, Joelzito Araújo, o Laranjinho Acerola, vários atores e diretores negros para a gente discutir por que não se dá o espaço para o negro também ser o protagonista, ser o mocinho do filme e não só o vilão, sabe? Então, e também mostrar filmes onde aconteceram isso, que o ator principal, o protagonista eram negros e que foram importantes para também, através do cinema, quebrar um pouquinho desse preconceito social que também se refletiu na produção audiovisual brasileira. E também um outro projeto massa que surgiu, mas eu falei que eu engrenava primeiro e não parava mais. Toca a ficha. É o cinema, porque isso aí dá um tesão, porque a gente cria do nada e daqui a pouco começa a elaborar. Eu sou suspeito, né, que eu sou apaixonado por arte, sempre adorei teatro. Que é uma arte libertadora, né? Você vai ali, você se transforma, você mostra quem você quer ser de uma maneira que muitas vezes você não consegue mostrar
né, no seu dia a dia. No teatro você pode ser roqueiro, você pode ser o skatista, você pode ser o empresário, você pode ser quem você quiser e fazer montagem de peça, sonorização. Eu acho muito massa. E a cultura, como você falou, é uma oportunidade que abre muitas portas. Tem muitos talentos, ainda mais na Serra Gaúcha, né? Sim. A gente vive num lugar onde tem Natal Luz, onde tem Festival de Cinema de Gramado, onde tem Páscoa, onde é destaque o ano todo e onde tem muita gente que faz isso acontecer. E o que tu falou agora me lembrou uma frase um trecho bem forte que eu falei na Câmara de Vereadores uma vez, quando eu pedi a Tribuna do Povo para falar sobre isso, exatamente esse ponto que tu falou. O discurso era o seguinte: o que seria de Gramado e do turismo de Gramado se não fosse a cultura? O que seria do Festival de Cinema, por exemplo, se não tivesse os filmes, os atores e os diretores? O que seria da Festa da Colônia se não tivesse o folclore, a tradição, as manifestações típicas, a gastronomia típica? O que seria do Natal Luz se não tivesse os espetáculos e os atores, os artistas, os diretores? Sempre tem alguém por trás. O que seria o Festival de Música se não tivessem os músicos? Então, assim, todos esses grandes eventos de Gramado que geram toda essa economia, essa cadeia de hotelaria, gastronomia, comércio, parques, os prestadores de serviço e indiretamente toda a população, ou a grande maioria dela, se beneficia com esse grande movimento. E há um investimento grande em infraestrutura turística, em divulgação turística, mas ao mesmo tempo se demorou muito tempo para se olhar para a cultura, que é a base desse turismo. Nossos espaços culturais, olha quanta luta que nós tivemos para sair o Museu Major Nicolete, que é o único museu hoje municipal que a gente pode dizer, olha, ali está resguardada a nossa história, a nossa memória e a nossa identidade cultural, está ali. Mas foram anos de luta para a gente conseguir algo que deveria ser prioridade de governo. Nós tivemos uma luta muito grande para ter um centro cultural, que depois, a minha briga lá dentro da subsecretaria, que é a parte seguinte aqui desses projetos, é ser convidado para assumir a subsecretaria de cultura, porque até então, em 2009, nós não tínhamos nenhum departamento dentro da prefeitura que cuidasse das artes, dos segmentos. Daí vai me dizer o que é a cultura. A cultura é artesanato, é música, é dança, é literatura, é artes plásticas, é manifestação popular, é carnaval, é CTG, é tradicionalismo. Olha quantos eu dei, é arte circense, é arte digital. Então, assim, eu já te dei 10 segmentos aqui, 12. Então, assim, tudo isso tem pessoas que produzem isso, tem fotografia. Então, assim, quantos gramadeiros? Aí eu comecei a pensar, quando eu cheguei lá, quem é que são os artistas? Quantos são os artistas? Nós não temos nem os dados para poder calcular um investimento público para atender essas pessoas, né? Então, começamos a reunir esse pessoal, né? Mas eu nem terminei a frase para te ver como eu tenho um pouquinho do TDAH, cara. Depois a gente volta para cá, é o TDAH, gente. Vai lá, de onde partiu? Tá. Chama. É que, assim, o que seria, né, de tudo isso, né? O que seria de Gramado se não tivesse por trás a cultura? Sim. Então, é importante a gente refletir sobre isso, né? De que forma que o poder público olha para esse investimento. Então, a gente não tinha os equipamentos de cultura, o centro de cultura era dividido com a Câmara de Vereadores, não tinha um espaço para fazer uma dança, um teatro, atrair peças de teatro para a gente ver aqui. Então a gente começou a mensurar e aí que foi o engraçado da história. Na verdade, quando eu montei a subsecretaria, porque não tinha nada, tinha um balcão, era que nem essa salinha, era uma mesinha, tá, pode montar. Deram 4, 5 funcionários ali, uma professora, o outro que era um desagregado de outra secretaria, tipo, me deram ali um pessoal ali, ó, te vira com isso aí, do zero, não tinha nada escrito. E aí começamos a trazer essas pessoas, olha, convocar os artesãos aqui da cidade. Reúne lá, na primeira reunião tinha 10, na segunda tinha 20, na terceira tinha 40, na última tinha 100. E aí, quando comecei a ver o que acontecia dentro, era uma desunião, era a associação brigando por espaço, a outra queria o espaço da outra, uma briga, uma desavença, não tinha um discurso único. Então, olha, pessoal, se nós quisermos uma revolução cultural, e foi assim que a gente batizou, a gente vai ter que falar a mesma língua, levantar a mesma bandeira, deixar as diferenças de lado e trabalhar por Gramado e pela cultura. E comecei a fazer isso em todos os segmentos, na dança, na literatura, na música, reunindo o pessoal e dizendo, olha, nós vamos reivindicar, mas nós precisamos estar unidos. E aí que foi o engraçado, a gente montou dentro da secretaria, ao mesmo tempo que estava montando a subsecretaria, estava montando o comitê do movimento cultural. Era eu mesmo me cobrando, eu como ativista cultural, me cobrando como subsecretário de cultura, para que fosse criada uma secretaria de cultura.
que não é só o artista que está em cima do palco, é o cara que bota o som, o cara que bota a luz, é o segurança, é a menina da limpeza, é o bilheteiro. Olha quanta gente tem envolvida na cultura. Um engajamento completo, né? Então, assim, nós começamos um movimento muito forte para pressionar a classe política a ter, dentro do organograma da prefeitura, uma secretaria de cultura, assim como tem do turismo, da agricultura, do meio ambiente, tem que ter um da cultura. Ainda mais numa cidade turística, que depende dos eventos culturais para ser o que é. Uhum. Então começamos uma pressão junto aos vereadores, também fizemos um trabalho muito forte dentro da imprensa. E a Gramado News teve um papel muito importante nisso, de dar espaço para a gente, para os artistas, para os ativistas culturais aqui da comunidade, abrirem, né, o espaço para eles poderem externar isso, as reivindicações que a gente tinha de espaço e de valorização. Uhum. Então, assim, daí ocorreu uma sessão descentralizada da Câmara de Vereadores, lá no CAIC, e aí eu, que era o subsecretário e era ao mesmo tempo o líder do movimento cultural, e isso se misturava, eu comecei a articular um movimento dentro todos esses segmentos que eu tinha trabalhado. Agora nós vamos para cima. E aí lotamos lá o dia dessa sessão descentralizada da Câmara e reivindicamos com cartazes: olha, nós queremos as secretarias. Pegamos lá a assinatura de todos os vereadores com unanimidade e em sequência já foi aprovada a criação da secretaria, que foi uma grande vitória, e muitas pessoas não tiveram o privilégio de estarem vivas para ver isso acontecer, como foi a grande historiadora Marília Daros, por exemplo, que também era uma lutadora que não teve essa oportunidade. Então, assim, várias pessoas que durante décadas lutaram para que isso pudesse acontecer. Aproveitando essa deixa, né, falando sobre cultura, habilidade, talentos, você tem, para quem não conhece esse teu vínculo cultural, você tem alguma habilidade, alguma coisa que você curta fazer, que esteja vinculado com essa área, que as pessoas não conheçam, ou sempre foi só uma paixão por realmente estar no meio? Ou você tem toca algum instrumento, canta, dança? Aí que tá, não tem nenhuma habilidade. Na verdade, sou super tímido e talvez por esse tenha sido um dos grandes motivos. Sou pesquisador de música, colecionador de música. Enfim, assisti mais de 50 mil curta-metragens na minha vida durante as curadorias do Gramado Cinevídeo aqui. Então, assim, tenho paixão por consumir mesmo e por produzir também. Por tirar uma ideia, ter um insight aqui, começar. Eu sempre, meus projetos, eu começo pelo papel, né? Eu tenho um insight, eu coloco no papel, depois eu transcrevo para o computador, e ali começa a racionalidade, porque primeiro ele é só um sonho. E aí tu começa a tabular, ver quanto vai custar aquele sonho, quanto tempo vai levar para fazer, se vale mesmo a pena, como é que, né, se isso tem contexto no mercado. Então, esse processo criativo vamos dizer, um processo criativo, um mindset do artista, né, de inspirar, criar, tabular, depurar, formatar e executar, né, toda essa roda que gira numa obra, né, porque um projeto é uma obra também, uma né? obra. E como que se identifica o Olivas na tua vida? Como que a gente chega nesse processo, como que é a tua entrada nesse mundo empresarial? E aí foi bem nesse, cumpri os 4 anos, tivemos todas essas conquistas, aquela sensação da Joana d'Arc, sabe, que tu tá indo para a fogueira da política, mas ao mesmo tempo tu tá satisfeito porque tu fez uma revolução acontecer e garantiu os direitos, né, dos trabalhadores da cultura por um bom tempo. E essa legislação que democratizou essa partilha de recurso público, né, e esse fundo de cultura que financia hoje esses projetos, foi tudo lutas a partir desses 4 anos dentro da prefeitura. E saindo dali, culminou justamente com meu pai ter saído da política, né? Meu pai foi 4 vezes prefeito de Gramado, então eu estava saindo da vida política e estava iniciando um projeto familiar numa propriedade da família na Linha Nova, que é o interior de Gramado. E me convidou: olha, me ajuda aqui, né, tu tem umas ideias boas, o pai é um gênio, né, é um gênio genioso, que eu digo, um cara muito extremamente visionário, com umas ideias, né, transformou Gramado com as suas ideias. Então eu me senti, quem sou eu para sentar aqui, né, do lado do Pedro Bala e dar alguma ideia, mas enfim, foi uma experiência incrível, porque eu aprendi muito com ele e também contribuí com o projeto. Né? Então foi um projeto muito grande de olivicultura, né, que teve a questão do azeite de oliva como
que onde o pai queria criar mais um ícone para Gramado, que a gente já teve o móvel, a gente já teve o artesanato, a gente já teve o chocolate, a gente já teve vários ícones materiais, né? E acho que o azeite faltava, né? Porque a gente também tinha esse negócio que o pai falava, pô, mas nossos antepassados trouxeram a uva para fazer o vinho, né? Trouxeram o milho para fazer, né, a polenta. Por que não trouxeram a oliveira? Mas na verdade eles não dominavam a agronomia, né? A questão de botar calcário na terra para tirar a acidez e poder vingar o negócio. Então, depois de 100 anos depois, a gente, vamos insistir, fomos os primeiros a cultivar a oliveira aqui na Serra Gaúcha e produzir o azeite de oliva. Então, o primeiro azeite de oliva da Serra Gaúcha. Mas assim, ó, aí tinha um restaurante que a gente também fez um resgate da nossa comida identitária, né? Porque o turista, ele chegava aqui, tem comida americana? Tem. Tem comida mexicana? Tem. Tem comida francesa? Tem. Tem comida alemã? Tem. Tá, mas é a comida de vocês, assim, que vocês mesmos, que a avó de vocês fazia, assim, típica. Então, assim, tinha, mas eram ambientes mais rústicos, mais populares, né, que não era muito o perfil daquele turista recomendar, né. Então, assim, a gente decidiu, então, primeiramente, o primeiro foco do nosso cardápio era resgatar esses pratos da memória afetiva, aquele que tu dá a colherada e tu te teletransporta lá para casa da tua nona, sabe, num momento muito feliz. Isso é fantástico, né? O poder também da gastronomia de fazer, te dar esse gatilho emocional, né? Então a gente buscou lá a receita da polenta da minha nona, lá que é mexida 45 minutos para o mesmo lado. Sabe, fizemos questão que fosse repetido o processo exatamente como ele é. Não é a panela automática, é o tacho grande com a colher de pau, rodando para o mesmo lado. Então, assim, replicamos também o bife da minha falecida mãe, que era o bife parmegiano, então, sabe, que tem história, tem cultura e tem memória afetiva ali naquele prato. Então e também essa questão do quilômetro zero, de fazer questão de que os insumos desses pratos fossem adquiridos ali no entorno onde o parque está situado. Então ali o porquinho ali é o pequeno produtor ali do lado, o pão é a vizinha ali que produz, sabe? Tudo que é produzido aqui, que é utilizado ali nos pratos são produzidos no entorno. Isso aí é economia solidária, né? É quando o turismo retroalimenta o dinheiro que ele recebe, né? Então, assim, quanto mais gente for lá no Olivas, mais pratos vão sair, mais porquinho o vizinho vai vender para nós. Então, isso é uma questão também de abraçar a vizinhança onde tu está inserido e compartilhar com ele todas as benesses que o turismo pode, econômicas principalmente, que o turismo pode trazer. A questão ambiental também, né, que a gente tem muito forte, a gente tem 90 hectares lá de Mata Atlântica preservado e nossa floresta não está à venda. Então, assim, com 3 microsistemas diferentes, assim, desde xaxins milenares até cactos de 10 metros de altura, e um solo rico em cristais de quartzo branco. E depois eu vou fazer um capítulo à parte sobre os cristais. Mas, enfim, esse é um dos outros grandes propósitos do Olivas de Gramado, é a sustentabilidade. A gente tem as trilhas ecológicas autoguiadas lá, onde a gente promove visitas guiadas com as escolas. Isso é maravilhoso, né? Isso é um trabalho à parte, né? Você sair Gramado já tem uma boa parcela de natureza, mas você vai para um lugar onde você consegue se conectar ainda mais com isso, tanto para o turismo quanto para o gramadense também, né? Para o gramadense que trabalha tanto incansavelmente para manter todas as estruturas da cidade, conseguir ir para um lugar para, né, dar uma descansada, dar uma relaxada, ver um outro ambiente também. Eu acho que tem que ter uma participação da comunidade em locais que são dentro da nossa cidade. Sim, a gente tem essa mania, né, a gente visita lugares fora, mas às vezes a gente não conhece o nosso próprio município, né? E o Olivas teve um papel importante nisso, porque pouca gente sabia que a gente tinha um mini canyon dentro do nosso município, né, que é o canyon da Pedra Branca ali. Então, as pessoas não tinham nem noção quando chegam ali de ver aquela belezura da natureza, aquela escultura de Deus, né, que é aquele canyon, e que a gente tem o privilégio de estar colocado acima deles, e é lá onde a gente realiza o Oliva Sunset. O Oliva Sunset é uma programação que acontece no final de tarde, a gente faz a celebração ao sol, é um negócio musical, espiritual, com música eletrônica, com saxofone, e que tornou o Olivas ainda mais famoso no Brasil e no mundo, e que trabalha com a frequência do cristal. Esse é o grande negócio. Olha que legal. Porque eu sou reikiano. Amo reiki, e eu comecei a estudar
Porque eu vi que lá tinha muito, quando começaram a abrir as estradas olivas, eu comecei a reparar aquelas pedrinhas brilhando, e eu comecei a juntar. O pessoal falava, mas o que tu quer juntando isso? Eu não sabia por que eu estava juntando, mas eu estava recolhendo elas para não serem soterradas de novo, né? E aí daí eu fiz um curso de Reiki, e durante o curso de Reiki tinha um capítulo da cristalterapia, que era de como que a influência do cristal nos chakras humanos, né? Nos centros de energia humana. E aí comecei a estudar, daí cheguei num capítulo específico que era o quartzo branco. Daí eu olhei, não, mas é a mesma pedra que tem lá no Olivas. E aí levei lá um mestre, um mago dos cristais lá, que é um cara que manja muito, e levei um geólogo. São duas linhas diferentes de estudo, uma que estuda o mineral e o outro que estuda o magnetismo do mineral. Daí teve a catalogação lá que tem uma incidência muito grande de quartzo branco e quartzo rosa. E este outro, que é o mago, disse, nossa, tu tá sentado em cima de uma bomba nuclear, porque isso aqui é cheio de quartzo branco e tem um eletromagnetismo muito forte. Esse cristal é um amplificador de energia. Essa é a palavra, é um amplificador de energia. E eu comecei a perceber, eu nunca fui um fã de música eletrônica. Então, assim, eu comecei a testar vários estilos lá dentro. O rock, o blues, a música erudita, o samba rock, são menos sertanejo e funk. As outras vertentes todas foram testadas. E o que pegou foi uma música eletrônica. E eu não, colecionador de música brasileira, eu não conseguia admitir que naquele ambiente, tipo, a música brasileira e a bossa nova, por exemplo, ia casar perfeitamente, ia ficar uma cena de filme. Mas não, a montanha parecia que queria escolher a música eletrônica. E aí, nesse estudo do cristal, eu entendi que a música eletrônica, o grave da música eletrônica, que é a parte mais que sai por baixo da caixa, ela ativa o cristal. Então ela faz o cristal com o tremor da Terra, ele ativa o cristal e o cristal começa a trabalhar e emitir o eletromagnetismo que atinge o chakra da pessoa e que faz ela ter uma sensação. E aí eu comecei a ver, as pessoas choravam, e estou sentindo estranho, e eu não sei muito bem o que está acontecendo. Então, e aí eu comecei a entender que era tudo influência, a música influenciava o cristal influenciava o chakra e a pessoa tinha o gatilho emocional. E a partir daí a gente começou a ter uma curadoria muito criteriosa, até a batida por minuto da música, por exemplo, que é o BPM que a gente fala. Então nós estipulamos um teto, porque a partir dali a coisa pode ficar muito over. E também começamos a estipular o estilo de som, assim, dentro da eletrônica, que a house music a gente escolheu, e o saxofone também entrou para criar uma atmosfera mais mística ainda. E a gente faz questão todos os dias, que a gente faz o Sunset todos os dias lá também, exceto as quartas-feiras, que o parque está fechado, de reverenciar o astro rei, que é o sol, né? Então a gente faz no meio do rolê, a galera se divertindo, dançando, beijando na boca, para tudo. Agora a gente tem o nosso hino, que é Inner Bloom, que é uma música extremamente espiritual. O pessoal se emociona, chora, o nosso saxofonista sobe em cima da caixa de som, é uma cena clássica já na internet. E aí tu vê essa cena, o pessoal, pedido de casamento, o pessoal chorando, se abraçando, se beijando. Então, tudo isso é a natureza trabalhando em conjunto com a arte. E ali, dentro do Olivas Sunset, eu achei o meu propósito dentro de um propósito familiar, que era o Olivas, né? Talvez, eu mesmo sendo formado em turismo, sou bacharel em turismo, tá, tem um parque turístico, beleza, me encontrei. Ao pé da letra, teria me encontrado, o cara formado em turismo, tem um parque familiar dele, ótimo, tá, mas faltava esse pedaço de mim chamado cultura. E você conseguiu introduzir do seu jeito? No começo foi difícil, porque o público, como o inicial do Olivas, era um público mais velho, que ia lá para almoçar, fazia aquele passeio na fazendinha, fazia as trilhas, tirava as fotos nos mirantes, né? No máximo um passeio a cavalo. E o Sunset começou devagarinho, como quem não quer nada, e quando viu tomou uma dimensão enorme. E hoje 70% do público do Olivas é o Olivas Sunset. Então isso aí também me deu força, porque esses 25 anos antes de cultura, antes de chegar no Olivas Sunset, eu sempre perdi dinheiro. E fazia os eventos, às vezes, tirando do bolso, sabe? Fazendo empréstimo rotativo em banco para fazer o negócio acontecer, ou ficar devendo favor pro outro que te emprestou não sei o quê. E eu sempre, cheguei uma hora assim que, cara, tanto tempo investindo, socando, murro em pedra, e o negócio não acontece, pelo menos podia voltar pelo menos empatar. E aí, no Olivas Sunset, consegui ver que o negócio, agora tem um negócio que dá dinheiro. Tipo assim, depois de toda essa trajetória de prejuízo e calote, chegou o momento de ganhar dinheiro com
com a arte. E a prova de que a persistência e o ajuste, a percepção e a expertise também de tu ir tateando e encontrando o nicho de mercado e a tua habilidade, a tua vocação, né? Porque eu acho que se o cara tem tesão pelo que ele faz e se cerca de pessoas que te agregam e tem as ferramentas para fazer aquilo acontecer, e muitas vezes a gente falta o ímpeto, sabe? Falta o start ali, porque tu tem tudo na mão, mas o medo, talvez o receio, a falta de atitude deixa aquilo ali morrer. E eu creio muito assim que a mesma ideia que tu teve, um outro cara teve lá no Japão ao mesmo tempo que tu. Sim. E ele vai fazer se tu não fizer. E o que você diria agora para alguém que está te assistindo e que está travado numa ideia, ligado à sua parte cultural, ligado à sua intuição, aos seus objetivos, aos seus desejos? O que você diria para esse cara que está te olhando agora? Eu acho que é só uma questão de prisma. Se tu tá tanto tempo persistindo nisso, é porque tem algum bagulho que o universo diz, é isso. Mas talvez, entendeu, tu não tenha que fazer vinho. Talvez tu tenha que fazer geleia de uva. Talvez tu tenha que fazer, sei lá, uma chimia com vinho. Tu entende? Às vezes é a mesma coisa de uma outra forma. Porque se tu tá mesmo focado na energia naquilo ali, é porque tem alguma coisa te chamando para aquilo. Mas se aquilo ali tá te fazendo mal, é uma questão, daí tu sai fora. Agora, se tu sabe que tem uma coisa que tá te chamando para aquilo, só que tu não tá sabendo como desenvolver, porque a arte, o problema da arte é a monetização. Verdade. Por que não tem monetização? Porque não tem plateia. Por que não tem plateia? Porque a cultura dentro do plano de governo lá é a última da lista. Tem lá, apoiar os artistas, ampliar os espaços culturais. Tá? E aonde que está isso? Memória, olha a memória da nossa cidade, aqui em Gramado. Quantos casarios antigos já derrubaram nos últimos anos aí para construir prédio? Então assim, lá nas colônias, está acontecendo a mesma coisa. Daqui a pouco não vai sobrar nenhum resquício dos nossos antepassados. E um povo que não tem a sua... Porque eu acho que para ti planejar o teu futuro, tu tem que saber de onde tu veio. Tem que saber da tua família, tu tem que saber desse legado que eles te deixaram, de valores, de histórias, de memórias, para a partir daí tu te consolidar no presente e poder planejar o futuro. Então assim, estão pensando muito no presente hoje. O presente, e eu acho justo, porque o problema é de hoje, né? Nós vivemos na terceira dimensão do imediato, né? Então é o agora, é o esgoto estourou, é o asfalto que falta, é o médico que falta, tudo bem. Mas também nós temos que separar uma fatia desse orçamento, que é R$500 bilhão de Gramado, para o passado. De nós fazer o tombamento histórico lá desses prédios ainda que estão de pé, de investir nesses centros de memórias aí que ainda tem no interior, né, dos grupos folclóricos que estão se acabando, né, dessas receitas que eu fiz um projeto muito legal durante a Subsecretaria de Cultura que chamava Abrindo o Baú, que é parecido com o Bastidor dos Bastidores aqui. O Abrindo o Baú era um projeto que a gente levava os homens colonos com mais de 80 anos lá para a festa da colônia. A gente reconstruiu uma antiga brizoleta, que eram escolinhas rurais de antigamente, que tem várias linhas rurais aqui de Gramado. A gente reconstruiu uma escola antiga e trazia as crianças de hoje para ir assistir a palestra e uma professora que é do meio rural entrevistando esse colono. Então ele chegava, então era lindo de ver, porque ele chegava assim, para mim, na minha época, na minha escola, aí primeiro a gente tinha que ordenhar a vaca às 5 horas da manhã, depois a gente tratava as galinhas, depois a gente botava um saco de milho aqui em volta das botinas, porque a gente tinha que andar 6 quilômetros no meio do mato para atravessar, para chegar lá na escola. E o pior é que não podia molhar, porque não tinha caderno, era um pedaço de lousa, assim, ó, que a gente escrevia todo dia, a gente tinha que decorar, apagar, porque no outro dia nós tínhamos que escrever ali. E aí as crianças começavam a ficar apavoradas com o relato. E aquilo ali são quantas gerações? É uma para cima. Além do pai, é o vô dele, tá falando. E aí no final ele geralmente tinha um baú antigo e ele tirava uma peça que contava dessa memória. E pensando também na valorização da mulher colona, a gente fez a cozinha da nona. E a cozinha da nona era a mesma coisa, a mulher, sob a ótica da mulher daí, que o homem ia para o campo, a mulher cuidava dos filhos, da casa, né? Era diferente o prisma, né? E 14 filhos para criar, né? E ela ensinava alguma receita, o grosso, uma chimia, e depois eles compartilhavam com a turma. Então, assim,
essas receitas, né, do bolo da nona, do grostoli, da ambrosia, do sagu, quem é que está transmitindo isso? Tá, tem na internet, tem, mas é o sincretizado, aquele legítimo, que é o que a nona faz no fogo de chão, no fogo com o graveto tal, na temperatura, né? Então, assim, são coisas que parecem ser superficiais, mas que no fundo tem um peso extraordinário na construção da identidade cultural. E eu falo assim, Gramado é uma cidade hoje pequena, mas cosmopolita. A gente tem imigração de vários lugares, né? Tem nordestinos, tu é de onde? Bagense. Olha aí, ó. Interior do Rio Grande do Sul. Esse aqui é mais churro que nós. Né? Mas entende, tem gente de todos os lugares do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo até, que vem para Gramado, se estabelecem, curtem a cidade. E a maioria dessas pessoas que vêm para cá se apropriam mesmo do lado positivo, assim, de se engajar, de querer saber o que é a sua e mais até do que o morador. É isso que eu acho impressionante, sabe? Adota, né? Adota e, poxa, como é que era lá? Daí daqui a pouco tu pergunta para um gramadense a história, não sabe. Né? A pergunta do Major em Colégio não vai saber dizer. Do Tristão de Oliveira não vai saber contar. Da Elizabeth Rosenfeld, para mim, que foi uma das maiores revolucionárias que teve. Essa mulher foi muito foda, sabe? E foi a criadora do Kikito, inclusive. E foi a primeira mulher a perceber que a serração dava depressão. Porque o Kikito do bom humor é o Deus do bom humor. Deus do bom humor. E é o sol. O sol, Que a vida se ilumine e possa se iluminar cada vez mais, né? Que as pessoas consigam entender os seus propósitos, os seus objetivos. E um detalhe muito importante, que acima de qualquer coisa, que valorize as suas origens e as suas histórias. Eu achei muito bacana a tua colocação, justamente de entender os nossos ancestrais, né? De onde viemos, né? Isso é interessante. Eu fiz um artigo esses tempos, até foi publicado na coluna da Rosângela Alves, que era um papo, era a minha ótica, como geralmente meus amigos me tiravam, mas quem quer falar com o velho, né? E quando eu escutava minha avó contando uma história, parecia que eu me teletransportava. Meu bisavô, que era poeta ali, sentado no banquinho da antiga Praça de Gramado, escrevendo poesia sobre o cotidiano daquele vilarejo, sabe, cara? Isso é muito foda isso. É fantástico, sabe? É maravilhoso. As pessoas tinham que ter mais esse hábito de se enturmar mais com as suas histórias e eu acho que de conhecer justamente, para quem está na Serra, a origem de tudo que a gente tem de melhor, tudo que há de melhor, e conhecer também o que a gente tem no momento de melhor, conhecer os espaços culturais, né? Conhecer os parques. É claro que Gramado é uma cidade que as pessoas trabalham muito, eu sempre falo aqui no programa, que justamente as pessoas têm pouco tempo, às vezes não conseguem, né, curtir suas folgas, sai de um trabalho e vai para outro, mas eu acho que se tiver um encaixe ali, um momentinho que conseguir, que tire para poder visitar um lugar bacana. Tem muitas opções gratuitas também na cidade, não são só locais pagos, e eu acho que tem que ser aproveitado isso, valorizado, cultivado e enraizado no coração de cada um, né? Acho que exatamente, eu acho que tem um projeto, não sei se acontece ainda, que é o turismo, educação para o turismo dentro das escolas aqui municipais, que é justamente isso, já acostumando a criança gramadense que desde cedo a conhecer o seu lugar, saber dar uma informação, saber contar um pouco da história, né? Dar o mínimo que a gente pode de informação, porque quando a gente vai num lugar, a gente quer saber do lugar, né? Não é só fotografar. E dentro desse conceito assim de passado, presente e futuro, eu acho que eu vejo assim que Gramado tem uma grande lição assim para seguir do nosso antepassado, porque muita gente que olha Gramado assim, acha que é um OVNI, veio aqui, fez um holograma ali, estourou. Cara, isso aqui teve calo na mão, teve inchada. Então assim, a gente tem que valorizar o que foi feito lá atrás para a gente saber a responsabilidade que a gente tem no presente. Sabe? Exatamente. De fazer jus àquele cara, né? Que é os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. O meu bisavô veio de um navio, ficou 8 dias num navio lá passando fome, em busca de uma terra. Quando chegou aqui não era bem a terra, já tinha gente morando em cima, sabe? Então assim, e a maioria dos gramadenses aqui aconteceu isso, né? Então a gente tem que ter consciência de que isso aqui foi construído com muito esforço, e por isso que a gente tem a responsabilidade de zelar, de lutar, de brigar, de reivindicar, de gritar quando for necessário, para que as coisas, né, se mantenham, que se preserve aquilo que é realmente importante. O dinheiro é importante, mas eu acho que tem coisas que não tem preço, mas tem valor. E que cada um honre seus sonhos também, acima de qualquer coisa, né? Sabe que tem uma frase que me inspira muito de sonho. Por favor. Que na verdade, assim,
Dentro do Sunset eu senti, como reikiano também, que tinha muita energia saindo. Galera chorando, né? Se emocionando e tal. E eu escutei da montanha, olha, por isso que a montanha é mágica, o apelido do Olivas de Gramado. Tá faltando alguma coisa para botar para dentro. E aí eu tive um insight lá. Tem um escritório, que é o meu escritório, é dentro do mato, em cima de uma cristal de quartzo. E ali, se eu fosse uma árvore, o que eu ia pedir para um ser humano? Roupa, né? Eu coloquei crochê na árvore. Se eu fosse um animal silvestre, o que eu ia pedir para um ser humano? Comida, daí fiz um fogão a lenha com suculentas. Se eu fosse um inseto, o que eu ia pedir para um ser humano? Um lugar para dormir, fiz um hotel de insetos. E aí enchi de poesias na florestinha e coloquei as portinhas, janelinhas e telhadinho nos caules, mas não botei o personagem. Para a pessoa chegar ali e ter o gatilho lúdico, aquele que a gente tinha quando era criança, e que não tem mais quando é adulto, de pá, ali moram os Smurfs, ou ali não, é um gnomo, é um duende, um elemental da natureza, ou enfim, cada um tem o seu gatilho lúdico ali de criar, sabe? Olhando aquela casinha, quem é que mora? E aí, então assim, quando eu fiz aquele outro projeto, eu senti que a montanha, yin yang, né? Eu saí, eu entrar, eu equilibrou. Só que esse projeto era muito louco pro Olivas. Olivas era como é que eu vou linkar aquilo que tem lá com isso aqui, né? E era outra área do parque ainda. Daí eu fiz um outro projeto, que era o Caminho das Oliveiras, que é tipo uma aula de olivicultura ao ar livre, assim, com as placas, a oliveira, o tipo da oliveira, a origem dela, contando um pouquinho da história mística da oliva. E desembocava lá, né? Que legal. E aí, como é que eu vou testar? Primeiro eu vou testar com uma criança, porque o projeto não é para criança, mas eu queria testar com uma criança. Aí a criança fez o roteiro lá, perguntei, e aí, garota, você gostou do projeto e tal? Eu gostei, tio, gostei muito, achei bem legal. E me diz uma coisa, eu acho que faltou alguma coisa. Ela parou um pouquinho. Sim, eu acho que faltou só uma coisa. E o que foi? Uma árvore de algodão doce. E eu disse, pá, funcionou. Era esse o tópico que faltava. Funcionou o projeto, porque eu consegui fazer com que a criança entendesse e interpretasse e fizesse o exercício de criação desde do sonhar. E a frase que me inspirou esse projeto, na verdade, porque daí eu tinha uma cenógrafa que já é falecida, agora faleceu faz pouco tempo, a Neca Pante, e ela que comprou a minha ideia, porque eu falava e ela materializava, eu criava e ela produzia. E aí era a frase do Braulio Bessa, que é o poeta aquele da Fátima Bernardes, sim. Baita, cara. Acredite e não se explique, pois poucos vão entender. Só se compreende o sonho se o sonhador for você. E mais louco de tudo é que esse cara ele veio fazer em Gramado, fazer um material publicitário aí para um condomínio, e uma das locações era lá no parque. E aí tá lá a equipe de filmagem, tal, para fazer a locação, e chega ele. E ele olha assim, tá a placa, que era essa, que estava pendurada numa árvore. Tu botou só para me agradar. Eu disse, não, tia, foi a tua frase que me deu coragem para mim fazer esse projeto e apresentar lá para os meus sócios, e eles toparam o negócio. Que bacana, porque estava muito outsider o negócio, sabe? Não tinha muito contexto dentro do escopo que era o Olivas de Gramado. E no final, hoje é um espaço de contemplação, de yoga, de meditação, de silêncio. Então ali tem o silêncio, a natureza, né, que é pura natureza, e do outro lado aí tu tem o sunset, que é a alegria, que é a diversão, que é a emoção. E aí a montanha equalizou suas energias, a galera está satisfeita, a montanha está satisfeita. E tá todo mundo, o universo na mesma vibe. O universo está soprando de volta, né, todas as benesses que a gente está colhendo lá. Cara, que bacana, que maravilha. É sempre muito bom a gente fazer essas reflexões sobre a vida, sobre todos os contextos, né, que fazem parte dessa esfera universal chamada vida, chamado Gramado, chamado Serra Gaúcha, né? Eu quero te agradecer por esse tempo, por essa disponibilidade de ter vindo aqui, de contar um pouco da tua história, de compartilhar a tua essência, a tua vibe super positiva. Agradecer também a cada um de vocês que estão aí agora, ligadinhos, ouvindo o Daniel, me ouvindo aqui, tiraram um tempinho para se conectar conosco. A gente sempre agradece a participação de cada um e sempre pede também que, se possível, compartilhe, deixe o like, comente, faça esse programa crescer cada vez mais, porque é o bastidores da vida de cada um que habita nessa Serra Gaúcha que a gente quer trazer aqui, que a gente quer destacar, porque é muito merecedor.
Então esse é o nosso propósito. E se liga que semana que vem a gente está de volta na próxima quinta-feira e o Boneco Carlão vai estar aqui na semana que vem para conversar com vocês, para falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Ele, a Beth Badu, Nelson Haas, pessoal ligado na cultura aí também vão estar conosco no próximo episódio de Bastidores Serra Gaúcha. Daniel, meu querido, tamo junto. Sempre que precisar, as portas aqui do Bastidores estão abertas para te receber. Muito obrigado aí mais uma vez por esse bate-papo. Eu que agradeço o convite aqui, a honra de estar aqui nessa mesa aqui já famosa aqui e é muito massa esse programa, o conceito dele de estar mostrando os bastidores. Acho que o nome já diz tudo, né? De mostrar o que rola, né? Por trás da estética. De tudo que rola, né? Da casquinha do ovo dentro tem um conteúdo muito foda, muito massa. E que é ali que inicia tudo. Poxa vida, muito obrigado. Gratidão aí. E um abraço pro Nelson e pra Beth que vão vir aí na próxima. Aí, são fantásticos. Eu tô louco para entrevistar eles, de coração. Demais. De verdade. Bacana. Show de bola. Gratidão. Valeu, gente. Tudo de bom. Até mais. Que maravilha, hein, Carlão? Que baita episódio esse que a gente acabou de assistir aqui do podcast, né? Com o Daniel Bertolucci, falando do Olivas de Gramado. Abraço, Dani. Você é um cara sensacional, nosso primeiro secretário de Cultura do município, né, Carlão? Verdade, né, cara? Isso aí, tem novidade aí quinta-feira, Carlão. Sim, quinta-feira que vem, queremos nós do Bonecos da Montanha convidar você aí de casa, curte o nosso episódio dia 24 de outubro, 20 horas, no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais do planeta. Bastidores Serra Gaúcha no ar. Isso aí, venha você também. Vamos embora, cara. Vamos embora, Carlão.